Muito bem, sejam bem-vindas, então, para bem-vindas, né? Porque são só mulheres aqui. Cadê os homens? Mas, e a gente vai ter, é, e a gente vai ter então essa sessão que vamos falar de teaming. Teaming. Ana, vou deixar com você e aí a gente vai interagindo, batendo bola para a gente poder também chegar no final e poder. Isso aí. Vai lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque aí vai ficando mais legal, para a gente poder pensar. Opa! É, então, o que que a gente vai conversar hoje, né? Quando a gente experimenta a metodologia, né, de Action Learning, a gente vai aprendendo algumas coisas conforme elas vão acontecendo, né? E com a experiência que a gente teve no Nós por Elas, a gente teve alguns insights que viraram um pouco de pesquisa. Então, é um pouco do que a gente quer compartilhar aqui hoje, até como novas formas de desenvolver a confiança e sentimentos de time. Isso, aí E aí deixa eu a gente só, vai estar. Ana, deixa eu só Claro. explicar o que que é o Nós por Ela, para quem está assistindo depois. Não sei se todo mundo aqui também sabe, Nós por Elas é um projeto, um programa, né, que tem aí as sessões individuais de mentoria com mulheres do Brasil todo, e também tem sessões de grupo de Action Learning. Então, a Ana hoje, a Ana Paula e a Ângela Passadores são as coordenadoras dessa frente do Action Learning, então é bem legal que elas estão trazendo alguns dados também, né? Pode falar. Eu vou contar um pouquinho depois, né, quando for coisa, mas tem muita informação bacana sobre esse programa. Então vamos lá. Quando a gente pensa, né, quando a gente vai pensar em times, qual é a imagem que vem na nossa cabeça, né? Quando a gente fala assim, vamos falar de um time dentro de uma organização. Provavelmente a gente pensou em alguma coisa assim, né? Alguma coisa hierárquica, alguma coisa que tem um líder claro e diferentes estruturas, né? Mas, infelizmente, isso não é sempre assim. Ou infelizmente ou felizmente, né? Na verdade, hoje em dia, com a complexidade aumentando cada vez mais, nem todos os desafios das organizações são resolvidos por aqueles times que a gente chama de estáveis ou fixos, né? Que em inglês eles usam a expressão intact teams, que são os times que permanecem os mesmos ao longo do tempo. Né? Como os desafios eles vão cada vez mais envolvendo múltiplos conhecimentos, um grau de especialização cada vez maior, né? A gente precisa de trazer, aportar conhecimentos de diferentes áreas do saber. E isso faz com que a gente precise gerenciar um grau de complexidade que não é uma estrutura de eu tenho um líder com objetivos claros e eu sei o que eu vou conduzir e fazer a partir de amanhã. Então, esse conceito de teaming foi desenvolvido pela Amy Edmondson, que muita gente conhece por causa da segurança psicológica de times. Esse é o primeiro livro onde ela fala de segurança psicológica. Eu venho estudando a Amy já há alguns anos, né, com esse trabalho. E a Amy Edmondson, ela fala que o teaming é uma realidade desse novo tempo, né, desse novo tempo que traz esses desafios, e ela diz essa frase, eu deixei em inglês, porque é difícil traduzir algumas coisas, né? Ela fala que é o teamwork on the fly, é como se você estivesse trabalhando a construção do grupo, a construção da equipe, a colaboração em equipe, conforme ela vai acontecendo. Então, ela não é uma construção uma em cima da outra, que você vai acumulando ano após ano, mas é durante o voo, né? Então, é durante esse período. E aí, ela fala um pouco desses desafios, né? Como é que você coordena conhecimentos, né, além do limite do conhecimento que você tem, né? Porque você tem que, você não sabe muito bem o que está rolando ali, né? Muitas vezes os temas que você está lidando não são temas que são do seu domínio. Como é que você trabalha com equipes e motiva pessoas que não são diretamente ligadas a você? Como é que você coordena tudo isso para que se chegue a um objetivo comum? Então, quando ela fala teaming, ela usou essa expressão, né, que seria formando essa equipe, né, construindo uma equipe, é um verbo e não um substantivo, que é exatamente para passar o conceito dinâmico desse processo, né, de que vai sofrendo alterações e impactos de uma série de coisas durante o percurso.
Quando a gente imagina os times fixos, né, e a gente consegue correlacionar os times fixos com alta performance, a gente faz isso porque existe uma consistência, uma recorrência. Os times fixos, eles vão atingindo objetivos porque eles constroem isso ao longo do tempo. Então, eles vão construindo e superando os obstáculos, aprendendo sobre eles mesmos. Então, eles treinam juntos, né? Eles vão tendo o feedback das mesmas pessoas, eles vão conseguindo superar ano após ano diferentes desafios. Então, isso é uma coisa que é muito, muito trazido pelo esporte, né? Quando você pensa assim, né, ano após ano, por que a seleção, né, é mais difícil, às vezes, no início? Porque eles vêm de times diferentes e eles vão ali formar um time durante um período, né? Mas um time de futebol, ele vem construindo ali no time, né, no time clássico, né, do dia a dia. E aí, quando a gente pensa, né, e esses grupos breves, que cada vez estão mais presentes dentro das nossas organizações, né, que são os grupos multifuncionais, os grupos de projeto, então a gente trabalha na área de RH e aí a gente participa do time de diversidade, de outra área, a gente trabalha da construção, lançamento de um navio, a gente trabalha dentro de um hospital. Como é que a gente constrói essa musculatura sem ter essa construção tão clara? Então, foi essa pergunta assim, que vem trazendo, e a gente pensa que isso está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imaginaria, né? Então, os grupos multifuncionais estão presentes em basicamente todas as organizações hoje em dia, equipe de hospital que trabalha por plantão, e muitas vezes, às vezes, as pessoas não sabem nem o nome de quem está dentro de uma sala de cirurgia junto com você. Equipes de offshore, isso acontece direto, né? Porque você tem, eu aprendi agora uns termos, né? Mas você tem o teu back-to-back, e aí que tem estilo diferente de você, e como é que você lida com isso? Porque você tem comportamentos demandados disso. Dentro da hotelaria, que também tem os turnos, todos os processos de ágil, né, que são os squads, que são todas as organizações que você tem, onde as lideranças também flutuam, times para construção de animação de um determinado desenho animado, de um filme, de um live action. Então, como você trabalha dentro dessa complexidade nesses milhares de assuntos? E aí, o que tem assim como fator assim muito crítico, né? Para poder fazer isso, os times eles não podem perder de vista o seu propósito. E eles têm que ter as necessidades, né, de olhar para as coisas de uma forma colaborativa, ampliando o olhar sobre o outro, no sentido de que eu vou aportar uma coisa diferente do que a outra pessoa que está do meu lado. Então, a questão de competição, ela passa a não fazer sentido dentro de um time, porque você depende do outro que tenha características e atitudes completamente diferentes para fazer a roda girar, né, para fazer a coisa acontecer. E aí, a gente, esse insight aconteceu, a gente estava trabalhando dentro desse programa, Nós por Elas, como a Maga já contou um pouco, a gente trabalha com grupos breves. O que acontece dentro do Nós por Elas, né? As mulheres, elas não vêm. Deixa eu contar por aqui, né? Primeiro, que eu acho que vai ficar mais fácil. A Ângela, que trabalha comigo como coordenação desse processo, né? A Ângela tem uma frase que ela sempre cita, que ela fala assim: a gente entra grupo e sai time. E ela falava isso, e isso ficava na minha cabeça, até que um dia que eu comecei a prestar atenção, né, o olhar de pesquisadora, eu olhei para isso e falei assim, gente, é verdade, né? Será que a gente consegue descobrir como é que o Action Learning transforma um bando de desconhecidas em um time? Imagina o que o Action Learning poderia fazer pelas organizações, se as pessoas entendessem isso em ambientes, né, onde são muito mais controlados do que um grupo completamente aleatório, que é o nosso caso, né? Então, contando um pouco de como funciona o NPA ele é assim, eles são 500 mentoradas a cada edição, que é o Nós por Elas, são de diferentes expertises, a gente tem a Elaine aqui para mostrar isso, né? A gente tem a Keila também, que participou, né? De diferentes localidades, diferentes expertises, que estão interagindo há pouquíssimo tempo, o programa todo dura um mês, né? Então, assim, não tem familiaridade. Elas são convidadas a formar grupos para solucionar o problema de apenas uma delas durante 1h30 com um coach de Action Learning, que elas também não conhecem.
não é pedido nenhum pré-requisito de conhecimento, o agrupamento é aleatório, literalmente aleatório pelo grupo do Zoom. É o Zoom que agrupa, né? A gente não faz um controle dos problemas que vão ser apresentados e trazidos. Tudo fica na mão do coach de Action Learning que está na sala. A gente faz antes uma rápida apresentação da metodologia e, assim, quando você entra na sala, praticamente não tem tempo para as pessoas se apresentarem, né? Assim, quando dá tempo, a gente fala os nomes e mais ou menos de onde você está localizado. E os resultados são incríveis. Para quem participou das sessões, no final, né, o que a gente tem de resultado é maravilhoso. E aí, a pergunta, como é que essa mágica acontece, né? E aí, esses são os resultados, né? Eu fiz uma pesquisa só na 13ª edição, a gente quer continuar pesquisando isso, então essa base ainda é pequena, mas é dado real, quantitativo, com 113 respondentes, não é uma amostra tão pequenininha assim, né? Com uma experiência, porque ela só tem direito a uma vez, tá? E é quem quis responder a pesquisa. E a gente sabe que muita gente que responde a pesquisa tem uma tendência a querer reclamar de alguma coisa, né? Mas eu não estou nem colocando isso. 83% delas concordam totalmente que Action Learning é uma metodologia que ajuda realmente a resolver problemas. 11,5% concordam parcialmente. 84% concordam totalmente que Action Learning é uma metodologia que nos faz sentir parte de um grupo. E quase 10% concordam parcialmente. 86% concordam totalmente que Action Learning desenvolve habilidades de comunicação na prática. Mais 8% parcialmente. 91% concorda totalmente que Action Learning faz pensar sobre a forma que nos comportamos em grupo, e mais 3,5% parcialmente. 87% concordam totalmente que o Action Learning faz pensar sobre o impacto que eles causam no outro, e mais 8% parcialmente. E mais dados. 80% concordam totalmente que é uma metodologia que as faz sentir seguras, apesar de não conhecerem o grupo, e 10% concordam parcialmente. 69% que é uma metodologia que gera resultados concretos, isso com uma única experiência, e 22% parcialmente. 78% que se sentiram parte de um time ao final da sessão, e mais 13% concordam parcialmente. 81% diz que a estrutura do Action Learning as faz sentir mais produtivas e focadas, e 10% concordam parcialmente, e 81% concordam totalmente que a estrutura de Action Learning levou o grupo a melhores resultados, e ainda temos 13% que concordam parcialmente. Então, quando eu falo que os resultados são incríveis, isso é uma só experiência, sem nenhum controle, né? Imagine. E aí vocês devem estar pensando, né? Como é que o Action Learning faz isso, né? Então, da onde é que a gente vai tirar isso? Nem todo mundo conhece profundamente a metodologia, então eu vou trazer alguns elementos aqui, e aí eu peço para a Maga, quando ela sentir necessidade, pelo grau de especialização que ela tem, que ela conhece muito além de mim, né, que ela possa colaborar com isso. Deixa eu Né? só falar uma coisinha rapidinho, Ana. Claro. É muito interessante o conceito de timing, aí antes de você passar já para como que o Action Learning faz isso, que é o seguinte, tem um outro pesquisador, chama Schutz, ele fala que time precisa de um propósito, né? Para você ser time mesmo, precisa de um propósito. E aí, Vânia está aqui até para que não me ajuda a mentir, isso é conteúdo de SBDG, Sociedade Brasileira Dinâmica de Grupos, né? E fala que é propósito, fala que é também a coisa de você ter combinados, ter acordos de funcionamento, de como que nós vamos funcionar como grupo, né? Mas principalmente um dos itens que eu queria associar com o que a Amy fala é essa questão de time, de propósito. Então, eu queria que vocês guardassem isso, porque a gente vai entrar um pouquinho aqui nessa questão do Action Learning, tá bom? Pode ir, Ana, vai lá. Então, o Action Learning, ele vem exatamente desses dois lados, né? Então, ele é uma metodologia que ele trabalha com a resolução de problemas reais, importantes e urgentes, e do outro lado, ele trabalha o desenvolvimento de habilidades de comunicação e liderança. Então, a gente escolhe isso num determinado momento, e as pessoas são incentivadas a praticar e a observar os outros durante esse processo. Então, de uma certa forma, a gente já criou aqui duas maneiras de criar conexão, né? E de criar um grau de atenção diferente
diferente do que a gente faz em grupos de uma forma geral. É. Deixa eu só, volta só um pouquinho rapidinho, que Claro. essa parte que fala de desenvolvimento de habilidades, ela é até, é, ela tem isso e ela tem outras coisas, outros níveis de aprendizagem. Porque o mais interessante desse processo é que tanto a resolução de problemas reais, importantes, urgentes, verdadeiros e tal, 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 ela é uma perna, né? Ela é um pedaço do Action Learning, mas esses níveis de aprendizagem, que um deles vamos colocar assim um termo simples, eu comigo, que são essas habilidades que a Ana está falando, ele é muito presente ao longo de todo o processo de Action Learning. Então, são vários níveis de aprendizagem, né? Então, a aprendizagem tem o mesmo peso, a mesma importância para o método, tá? Uhum. E aí, quando a gente vai olhar quais são os elementos do Action Learning, né, a gente parte que, para você poder chamar de Action Learning, ele tem que ter a presença desses 6 elementos. Tudo começa com um problema, né, que é uma questão que seja real, importante, urgente, na alçada de solução do grupo ou da pessoa que apresenta o problema. E a gente precisa, né, olhar para isso aqui como se fosse o representante daquilo que a Maga chamou de propósito, né? Então, o grupo todo começa a se organizar a partir desse problema. E naquele momento, se for um problema de grupo, cada um vai olhar qual é a parte com que eu contribuo para isso, né? E se for um problema de uma única pessoa, as pessoas vão se conectar, né, para colocar o seu conhecimento a favor daquela pessoa para solucionar a questão que é trazida. Então, o problema, como parte geral, parte central do problema de Action Learning, é uma fonte da gente determinar o foco daquele trabalho, né? O Action Learning ele tem uma característica que é a questão da gestão do tempo. Né? E isso é feito em grande parte para essa figura que é o coach de Action Learning. O coach de Action Learning ele é uma figura quase que transparente, no sentido de que ele entra apenas em alguns momentos quando é necessário. Então, ele funciona como uma figura reguladora em alguns momentos para garantir o máximo de aprendizagem naquele grupo e que a gente se mantenha focado e produtivo. E uma outra coisa que ele faz é garantir que tanto a metodologia como o tempo sejam respeitados. O que a gente ouve em situações, em grupos, em reuniões comuns da gente, né? Como é que é fácil se perder do objetivo inicial? Como é que é fácil a gente gastar mais tempo do que necessário em coisas que não são tão importantes para o nosso resultado? Então, quando a gente olha para metodologias como são o Action Learning, a figura de uma pessoa externa, ela traz esses benefícios, né, de você ter alguém sendo o responsável pelo tempo, responsável pela metodologia, e uma figura ali que é uma autoridade transparente, é como se fosse algo, um representante dos combinados executados em todas as etapas do processo. Então, ele vai lembrar dos combinados, ele vai lembrar das regras que foram acordadas, ele vai lembrar, né, do foco no problema e das etapas que a gente está trabalhando para que a gente chegue àquele objetivo final. Uma outra coisa que é muito importante no grupo de Action Learning é a questão do grupo, né? O grupo é um instrumento de solução do problema. E eles são grupos pequenos, né? São grupos de 4 a 8 participantes. E a importância do grupo ser grupo pequeno, eu me lembro muito do Peter Collier, que é o presidente da Weil Global, não acho que não é mais o presidente global, mas ele era nessa época que eu assisti a aula com ele, e ele falava muito disso, né? Se você pensar que o grupo é muito mais do que o link entre o gestor e o colaborador, e os links entre cada colaborador está presente nessa relação, isso faz muito sentido. Então, quando a gente está falando de grupos multifuncionais ou de grupos que não são grupos estáticos, isso faz mais sentido ainda, porque você não tem essa conexão com uma liderança comum. Então, o fato de você trabalhar com um tamanho de time adequado é perfeito para que você consiga estabelecer essas relações e você consiga criar tanto a segurança como a produtividade necessária para se avançar nas fases.
Uma outra coisa que o Action Learning tem é que a base da caminhada é a pergunta. Então, diferente das afirmações que muitas vezes afastam, a pergunta ela abre para a curiosidade de ouvir o outro. Ela abre como um instrumento para você olhar para o outro como parte integrante daquilo que você está conversando. Porque se você faz uma pergunta para alguém, você está assumindo naturalmente que tem um outro para se conectar com você. Então, essas construções vão sendo feitas no decorrer do trabalho, e você cria a dependência do grupo para que a gente caminhe na direção do objetivo. Você não consegue ir sozinho num grupo de Action Learning porque não faz sentido. Você vai fazer pergunta para você mesmo responder? Eu entendo que a gente tem momentos reflexivos, mas isso também, né, não é assim que funciona no dia a dia, né? O fato da gente ter esse equilíbrio, como o nome diz na metodologia, entre a ação e a aprendizagem, a ação para encaminhar para a solução do problema, que às vezes não vai ser resumido em uma ou duas sessões, a gente às vezes tem que cortar para que a gente caminhe nessa direção, e a aprendizagem, que tem o mesmo peso da solução do problema, isso faz com que a gente ganhe outras camadas de entendimento e de aprofundamento dos relacionamentos dentro do grupo. Então, quando eu paro, por exemplo, eu vejo muito pelos meus clientes, pela experiência que eu tenho, como é que a gente propaga a ineficiência do que a gente faz. Então, às vezes, você tem discussões longuíssimas sobre um tema que ninguém está achando importante, que todo mundo está desfocado, mas ninguém tem a coragem de falar sobre isso. Falar, eu vou criar um conflito. Quando você cria um ambiente para aprendizagem, você cria esses momentos para reflexão sobre como é que foi o trabalho de hoje em relação aos nossos objetivos, ao que a gente esperava de hoje, ao meu desenvolvimento pessoal e à organização, e como é que eu posso fazer melhor a partir do que eu estou aprendendo e vivendo aqui hoje, você automaticamente cria um espaço seguro para discussão. Então, é por isso que o Action Learning, quando a gente fala de construção de time, quando a gente fala de segurança psicológica, né, e como é que a gente desenvolve isso nos times, ele é uma ferramenta tão poderosa. Já falei para caramba, vou deixar a Maga agora trazer o conhecimento dela para ajudar a gente a entender isso no outro nível. Uma das coisas que eu penso que esses elementos todos combinados e geram um grande, uma explosão, né, de coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas o que eu percebo é que coloca os participantes no lugar de vulnerabilidade. Porque primeiro, a gente parte de um lugar que é o desafio, o Greg Rivers, ele falava o seguinte, que o Action Learning é uma reunião onde as pessoas elas se encontram na adversidade. Então, o próprio encontro, o próprio impulso de se fazer uma sessão de Action Learning já diz que a gente vai trabalhar com algo que a gente não sabe, não tem noção, ou é um lugar de vulnerabilidade, é um lugar onde eu já coloco esse grupo, já coloco essas pessoas no lugar de, olha, ou alguém aqui não sabe, ou esse grupo aqui não sabe, ou ou o sponsor que pediu, né, essa reunião não sabe. Então, assim, tem um lugar já do não saber. Então, esse lugar do não saber, do tipo, senão a gente já teria resolvido, já é um lugar que promove esse lugar de vulnerabilidade, já é um lugar que traz, e para mim, né, até escrevo isso numa das coisas que eu vou publicar o ano que vem, eu falo que uma das coisas que eu acho que para mim gera esse senso que faz com que a gente realmente crie esse lugar de maior colaboração, é esse lugar de aceitação da própria vulnerabilidade. Quanto mais esse grupo entra nesse lugar de entender que a gente não tem as respostas, a gente não sabe as ações, ou a gente está aqui junto na adversidade, como o Greg Rivers ele falava, a gente cria um maior senso de colaboração. E aí, para mim, é uma equação, assim, sabe? Do tipo, para eu colaborar melhor, eu faço isso quando eu aprendo e quando eu sei que a minha potência ela é fortalecida na relação com você, nesse trabalho junto. Então, é como se, e de verdade,
não precisa ser um grupo que já se conhece ou que trabalha juntos. Por isso que é tão poderoso, né? Porque realmente, quando a gente está num lugar com pessoas que não se conhecem, mas que sabem que estão ali, a gente acessa um lugar do humano que é de ajudar. A gente tem a, 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 essa essência nossa, ela é presente quando a gente percebe que o outro precisa realmente de ajuda. Por isso que a gente fala que o problema ele tem que ter tensão, né? Quanto mais tensão, quanto mais de verdade essa pessoa precisar de ajuda, que está trazendo o problema, mais conexão com os outros indivíduos, com os outros seres humanos que estão ali vai existir. E aí esse lugar de vulnerabilidade cresce, esse lugar de vulnerabilidade ele se expande, porque eu também creio, eu também consigo viver esse lugar de interdependência, do seja, você, se eu trabalhar junto com você e você trabalhar junto comigo, a gente vai conseguir criar uma condição de resolver isso aqui melhor, né? Então, Uhum. para mim, essa é uma grande fortaleza de uma sessão que a gente compõe todos esses elementos juntos, claro que reflete muito mais do que eu estou falando aqui para vocês, mas eu acho que é um passo que a gente nem precisa nomear desse jeito, olha só, a gente nem precisa dizer assim, agora nós vamos ficar vulneráveis aqui e nós vamos viver a interdependência na prática. Não precisa dizer desse jeito, porque assim, isso, Não tem ameaça, né, para isso, né? isso Vamos entrando. acontece e nem precisa explicar, porque isso é o que acontece numa sessão de action learning, quando de verdade tem um problema bem intencionado ali, né? Denise, você Uhum. levantou a mão, né? Vai lá. Quando você falou, Maga, da questão do lugar da vulnerabilidade, o que me veio foi que as perguntas, elas conduzem ao não julgamento. Uhum. Então, eu posso ser vulnerável no grupo porque não tem julgamento, né? Então, as perguntas, elas até podem levar para um julgamento, porque o julgamento a gente não consegue controlar. Eu posso fazer uma pergunta e você fala assim, putz, meu, nossa, que pergunta mais boba que ela está falando, tal. Mas como existe esse lugar de que tá todo mundo nu, tá todo mundo no mesmo barco, na mesma condição, e por isso que eu acho que é muito especial, assim, a gente seta um propósito, a gente estabelece um propósito, mesmo que seja para a gente trabalhar nas próximas 2 horas juntos, entendeu? Tá combinado esse propósito. E aí isso faz com que assim, opa, então tá todo mundo no mesmo barco. Do mesmo jeito que um vai pensar, vai fazer a pergunta e pode pensar que a minha pergunta é boba, eu também posso pensar que o outro é bobo também, mas está todo mundo na mesma condição. Então, isso faz com que se estabeleça um lugar de possibilidades. Eu não estou dizendo que vai existir 100% da possibilidade, mas vai existir um caminho de possibilidades. Muito interessante, eu rodei uma sessão essa semana, ou semana passada, já não, nem lembro, eu já rodei tanto sessão essa semana, gente, ai, que bom que amanhã é sexta, né? Que uma das líderes, ela falava assim, era um grupo de executivos, América Latina, um problema super sério, um negócio que me estava patinando, super não entendendo direito o problema, aquela confusão, e uma coisa super séria. E aí, no final, deram um feedback para ela, que assim, olha, aquela pergunta que você fez foi muito importante, e a pergunta que ela fez foi a seguinte, vocês têm medo do quê? E ela falou assim: olha, eu vou confessar para vocês. E, ó, detalhe: é um grupo que já trabalha junto, já se conhece, que tem relação, tal, 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 mas está cada um em um país. Eles falam muito mais no virtual. E aí ela falou assim: eu vou confessar para vocês que eu fiquei com muito medo de fazer essa pergunta, porque podia parecer boba. E foi uma pergunta muito poderosa na sessão, assim, foi a pergunta poderosa. Então, tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Do tipo, então,
a dinâmica, a forma, o jeito, o que a gente estabelece, os combinados que a gente faz e o lugar de incentivo, ou até mesmo de mostrar para o grupo o quanto que eles podem, de apoiar o grupo a perceber o quanto que eles podem crescer se eles forem corajosos, né, vulneráveis, core de coragem, de tirar lá de dentro do gut e sair, é um lugar de possibilidades. E aí os grupos que se colocam no lugar de maior vulnerabilidade aproveitam muito mais, inclusive, né? Mas não tem grupo que não aproveite, porque o processo é construído de um jeito que vai acontecer alguma coisa, mesmo que o que não aconteceu vai ser um elemento de aprendizagem. Aí é uma mudança muito grande de mentalidade. Porque não é assim, a gente tem que chegar lá a qualquer custo. A gente vai chegar lá, o máximo que a gente aprender e o máximo que a gente aprender e colocar em prática esses aprendizados vai fazer com que a gente aproveite mais a jornada. Mas vai ter aprendizado de qualquer jeito, mesmo não chegando no objetivo final. A gente vai aprender o que isso significa, entendeu? Sim, Kátia, sobre teaming, né, e segurança psicológica, é isso que você quer saber? Ana, me fala quais outros slides que tem aí que eu já nem me lembro mais. Tem as etapas da sessão e tem as conclusões que a gente vai fazer. Tá. Acho que então a gente pode falar um pouco para atender o pedido da Kátia, pode ser? Pode. Quer fazer a sua pergunta, Kátia? Qual pergunta que você teria sobre essa temática? O que eu vi até agora, né, que eu percebi, é que vocês estão falando bastante do Action Learning, né? A gente sabe que é possível fazer sessões, inclusive facilitar sessões sobre segurança psicológica, que é o que o Peter faz, o que eu tenho tentado fazer, tenho feito no dia a dia, mas eu queria relacionar mais com o conceito de time. Uhum. O Action Learning com conceito de time. Uhum. Uhum. Tá. Então, Kátia, quando a gente estava falando dos elementos, a gente estava relacionando para cada um dos elementos como ele ia construindo o time, né? Então, como é que isso ia acontecendo nessa formação? Então, você tem que olhar do ponto de vista de alguma coisa que não está construída ainda, né? Então, a metodologia, eu estou trazendo aqui, como é que a metodologia vai trazer o resultado? Eu já te mostrei que ele gera o resultado pelo estudo de caso que a gente fez. E eu estou tentando desconstruir como é que esse resultado foi feito, né? Então, porque assim, a gente está falando do Action Learning no teaming, né? Mas assim, o ponto do teaming, quando você entende como é que essa estrutura é montada, você precisa criar, né, bases de acordos e de comprometimentos, que essa é a conclusão, né, que a gente vai chegar daqui a pouquinho, de que é possível você implementar isso, mesmo que você não rode sessões de action learning, mas que você capte parte desses elementos como elementos da sua estrutura para você trabalhar. Então, quando a gente vai reduzir isso, né, a gente vai trazer a questão do teaming, como é que a gente olha para os grupos multifuncionais, para os grupos em andamento, como é que a gente faz isso? Então, através, né, de momentos de acordos muito claros, objetivos muito claros, trabalhar com grupos, com número de pessoas adequado para a gente conseguir trabalhar com foco e produtividade, você não dispensar a presença de uma pessoa externa para poder regular algumas partes de processo e funcionar como essa voz que garante a metodologia e relembra os objetivos, evitando, né, que as pessoas fujam desse acordo inicial, porque é natural, né, é um grupo que não está acostumado a rodar, ele não treina todo dia, ele não tem confiança, às vezes, para chamar a atenção de alguém que está percebido desse jeito. Você tem toda a questão do uso da pergunta como base provocativa. Tem um slide, eu sei que você conhece, mas só para a gente mostrar para as outras pessoas, que eu queria compartilhar aqui, que é das etapas, né? Quando você olha para as etapas do programa, quando você simplesmente apresenta o problema e você faz a pessoa entender que esse problema e colocar ele de uma forma que ele
encaminhe para uma questão que possa ser solucionada, que é quando você fala qual é a pergunta que se reflete esse problema. Muita gente chega para a discussão de um projeto, de algum grupo, a gente nem sabe no que a gente vai trabalhar naquele dia. E aí a discussão vai rolando, uma pessoa traz um tema, o outro não traz. Então, como é que a gente cria esse ambiente, né? E gastar tempo explorando, entendendo o problema. É nesse momento da exploração que a gente aciona os conhecimentos diferentes que você tem no grupo. É nesse momento que você aciona a diversidade. E você começa a construir ali o respeito. Quando a gente chegou aqui hoje, a gente não se conhecia tão bem, né? Eu conheço algumas pessoas que estão aqui, mas vocês não se conhecem todas tão bem. Quando você começa a ouvir uma pessoa fazendo uma pergunta, quando você vê uma pessoa falando um comentário e montando alguma coisa, você vai demonstrando o conhecimento que aquela pessoa tem através das perguntas, da curiosidade, e você vai correlacionando isso com a solução. Então, você vai construindo confiança e respeito a partir dessa diversidade. Ele é diferente de mim, ele aporta um valor diferente do que eu tenho, mas eu consigo construir isso com ele porque eu também tenho uma peça desse quebra-cabeça que ele também não tem. Então, num grupo aleatório, você não sabe quais são as peças que você tem ali, mas num grupo multifuncional, onde você entende o papel e a responsabilidade de cada um, isso fica ainda muito mais rico. A grande provocação de hoje é dizer, se num grupo como o Nós por Elas, onde tudo é aleatório, funciona, e a sensação que você sai dali com pessoas que não têm compromisso umas com as outras é de querer continuar essa conversa, se sentir parte de alguma coisa maior, porque elas entram em contato umas com as outras, elas querem saber se o problema foi resolvido, se a outra, como é que ela está. Você começa a estabelecer relações mais duradouras a partir de processos muito simples. Então, isso funciona muito no dia a dia. Oi, Maga. Eu até acrescentaria a sua resposta, Ana, se você me permite. Kátia, uma das coisas que fica muito evidente, até eu apresentei uma pesquisa que eu fiz na conferência do ano passado, na conferência de Action Learning do ano passado, que fala sobre Action Learning e confiança. Não sei se você chegou a assistir. Você comentou com a gente. Eu comentei, né? Então, é muito interessante, porque isso que a Ana está falando, eu já tinha pesquisado essa coisa da confiança especificamente, não com todo o detalhamento que a Ana apresentou, né, do Nós por Elas, mas da confiança especificamente em vários grupos, vários grupos. Não teve nenhum grupo que a confiança, a percepção de confiança, e aí percepção é de cada um, de confiança não tem aumentado. O menor índice de confiança foi 23%. Assim, saiu de um lugar para outro acima de 23%. E aí, quando a gente associa isso ao lugar de segurança psicológica, de time, eu vou associar para ficar bem evidente, é o seguinte: quando eu sinto maior confiança no grupo que eu estou trabalhando, no time que eu estou ali vivendo, seja ele que eu acabei de conhecer, seja ele um time que eu já trabalho há anos, seja ele tal, não sei o quê, eu consigo correr menos, eu consigo evitar a proteção dos riscos interpessoais. Eu evito ficar gastando energia em me proteger. E o que significa os riscos interpessoais? Significa que eu posso fazer uma pergunta que vai desafiar o status quo. Eu posso pedir ajuda, eu posso falar assim, galera, eu não sei, me ajudem aqui. Eu posso falar assim, olha, eu cometi um erro aqui, vai dar impacto no resultado. Ou eu posso falar assim, gente, vamos testar uma coisa que a gente nunca testou? Ou chegar numa reunião e falar assim, eu não concordo. E aí, não me sentir julgado, não me sentir criticado, não me sentir nesse lugar que essa líder que eu dei o exemplo se sentiu antes dela fazer a pergunta. Eu senti medo de vocês acharem que a pergunta era boba. O que ela estava dizendo? Ela estava dizendo assim, eu estou com medo de ser julgada e criticada. E se eu for julgada e criticada, pode ser que eu não me sinta bem. E aí, as emoções, a gente sabe, os sentimentos que não são
positivos vão me colocar no lugar do tipo, não vou fazer, não quero, entendeu? Vou correr risco para quê? E aí, ao invés de eu oferecer a minha melhor contribuição e mais autêntica, eu me protejo, me cubro e não faço. Aí que os grupos não criam soluções inovadoras, criativas, perdem tempo. Aí, Keila, não sei se foi a Keila, se foi a Denise, não sei quem falou, que as pessoas adoecem. Ah, Elaine. Aí que as pessoas adoecem, Elaine, porque elas não podem ser elas mesmas, entendeu? Elas não podem ser elas mesmas, elas não podem ser autênticas, elas não podem. Então, ao invés delas contribuírem com o máximo que elas podem, e aí os grupos poderem aprender mais, porque a gente está falando de pessoas que são diversas, complementares e lá, as pessoas, ao invés disso, elas começam a se proteger, a evitar correr risco. Então, por isso que é muito importante isso que a gente está falando, gente, porque assim, não tem um grupo que eu já rodei sessão de Action Learning, pode ser um grupo que acabou de se conhecer, gente. É incrível o que acontece. As pessoas, elas se. E aí eu vou fazer um adendo do que eu tô falando. Gente, o nosso tempo já passou aqui, ó. Vocês podem ficar mais 15 minutos só para a gente encerrar? Podemos? Eu não jantei ainda, mas a gente consegue ficar mais um pouquinho. 15 minutinhos, pode ser? Vamos fechar 20 e 20, pode ser? Pode. Então, tá bom. E aí, eu vou trazer uma coisa que é muito. Ai, eu amo. Eu amo! Que é o seguinte: a gente está falando de humanidade. Por que que é tão poderoso isso? Por que que é tão poderoso? Numa sessão de Action Learning que a gente vai se reunir por 2 horas, as meninas que nunca se conhecem, uma lá da Bahia, outra lá de Recife, outro lá de São Paulo, tá não sei o quê, uma de não sei o quê, uma faz isso, outra faz aquilo. Por que que é tão poderoso? Porque a gente está falando, e aí, ai, eu amo. A gente está falando da nossa essência humana. Quando eu pergunto, quando eu escuto, quando eu colaboro, quando eu estou junto, quando eu me relaciono, quando eu estou eu estou falando que assim, eu não estou usando nada para além daquilo que já veio de fábrica. Por isso que é tão poderoso. Por isso que gera tanto resultado, entendeu? E aí a gente só organiza isso, a gente faz isso acontecer. E aí tem um elemento que é o ser humano consegue aprender, sabe aprender e sabe fazer isso de um jeito melhor. Então, toda vez que a gente se reúne, se a gente aprender, a gente vai fazer melhor. Se a gente aprender, a gente vai fazer melhor. Se a gente aprender, a gente vai fazer melhor. Se a gente aprender, eu consigo evitar ficar perdendo energia se eu quiser fazer uma pergunta boba, que eu acho boba, entendeu? Por isso que cria tanta segurança psicológica de times. E aí a segurança psicológica é assim, cara, eu posso ser quem eu sou de verdade. Eu posso trazer todo o meu humano, eu posso trazer toda a minha condição, eu posso trazer tudo que eu sou, tudinho, sem esconder. Aí é o lance da vulnerabilidade que eu estava falando. Onde que a gente é mais a gente mesmo? Entende? Quando eu sou mais eu mesmo, eu consigo criar, potencializa, gente, potencializa o negócio. Então, essa que é a beleza. Então, o que eu queria associar é muito desse lugar. E aí o lance quando a gente cria essa condição dos grupos aprenderem, eu potencializo a condição dos grupos funcionarem melhor como grupos. Aí eles passam de ser grupos operativos para serem grupos multifuncionais, né? Grupos, então eles passam de ter só foco naquela tarefa, naquilo que eles foram dados, a missão dada, para serem um grupo que expande, que cria, que gera maiores condições. Então,
Um grupo que a gente tem mais sessões, mais encontros e vai aprendendo ao longo da jornada, é um grupo que cria uma condição de ser um grupo multifuncional. Ele vai, ele mesmo criar suas próprias regras, seus próprios padrões. Por isso que a Ana fala assim, a gente fica indispensável. Porque o grupo, ele consegue criar tanta condição que ele mesmo se regula, entendeu? A gente só vai ajudando para eles verem, e também a gente vai ajudando para eles verem as evoluções, né? Muitas vezes eles acabam não conseguindo enxergar as evoluções. A gente também ajuda eles a olharem para isso. Mas aí aí é outro nível de grupo, né? De funcionamento de grupo. Porque aí o resultado é porque eles aprendem mais rápido. Aprendem, faz enquanto está fazendo, e aí essa é a beleza do que a Ana trouxe lá no começo, que timing mesmo é enquanto está acontecendo, a gente está vivendo e aprendendo e fazendo. Então, é átomo. Está acontecendo, eu estou vendo, estou fazendo, está acontecendo, eu estou vendo, estou fazendo, estou mudando, estou vendo, por isso que é tão poderoso. Porque não tem, é dinâmico, é orgânico, eu aprendo e volto, faço, volto, aprendo, volto, faço, vai, o outro aprende, vem, vai, aí conecta e vai. Então, assim, é muito dinâmico, entendeu? Fala, Denise. E é incrível. A Thaís, acho que está querendo falar tchau, né, Thaís? Ah, Thaísa! Vamos tirar uma foto sorrindo, gente! Antes da saída. Eu até Peraí, queria deixa eu colocar a dar mãozinha uma de pelo advogada coração do aqui, que diabo, essa mas eu não conversa, vou essa conseguir prosa tá ficar. muito Então depois a boa. gente Não, mas conversa. fala aí, adoro. Não, mas aí depois eu vou ficar sem a pergunta, mas tá bom, eu vou falar. É, Não, mas Denise, posso te cortar? Eu passo a vez, depois eu falo, Thaís. Não, eu super concordo com tudo isso, acredito nesse poder do action learning. A única coisa que fica um pouco na minha cabeça é a questão da, da palavra confiança, né? Porque quando a gente fala de confiança, em geral, é ação de um para um, né? Eu confio em você, ou eu confio, na Denise. E no fim, na verdade, não é isso que a gente tem no action learning. Não é a confiança entre as pessoas, é esse fenômeno do grupo estar vulnerável. Eu acho que, eu não sei o que é, tá? Mas assim, escutando aqui a gente falando, a única coisa que fica é assim, será que é a confiança mesmo que a gente cria aí? Ah, então, a confiança não precisa ser necessariamente um para um, porque o grupo é um organismo. Eu vejo como um sistema. Ele é um É organismo. sistêmico. É. É um sistema interdependente. Eu vejo por esse lugar. E para mim fez todo sentido quando a Magali falou do grupo se autorregular e nós, coaches de Action Learning, sermos é, invisíveis, né? E eu me perguntei, por que que a gente sai tão recarregado de uma sessão, né? Eu, quando faço, facilito uma sessão, eu saio tão recarregada. Eu falei, "Putz, porque tem tudo a ver com o meu propósito, né? Então, é como se fosse uma união de propósitos ali tão forte que Porque você, acontece essa mágica que a gente não sabe explicar o que é. você se encontra com esse humano, com o seu humano também, né? É. Mas deixa eu só complementar a resposta aqui para Thaísa. Thaísa, você já ouviu falar da questão de que quando como que eu posso trazer isso? Você vai encontrar até mais explicação num livro chamado Artistas do Invisível. É bem profundo, difícil de ler. Eu demorei 3 anos para ler esse livro. Eu não terminei. Eu terminei, Kátia, quando eu terminei o programa. Eu não entendia por que eu não conseguia terminar o livro. E 2 anos de programa, de cursos, retiros, de uma semana, e eu consegui terminar o livro no último encontro. Mas o que acontece? É todo parte todo. Então, quando a gente está falando é todo parte todo e todo parte todo, né? Então, assim, quando a gente está junto, a gente é parte, mas a gente é um todo. Todo. Então, o grupo, quando a gente fala assim, ó, qual é o seu nível de confiança no grupo?
eu estou levando essa pessoa para olhar esse organismo, que é a soma dessas partes, entendeu? Então, é uma instituição também. Um grupo é uma instituição também. E que a Vânia trouxe, sistêmica. Entende? E que vários grupos formam uma organização, várias pessoas formam vários grupos, várias pessoas têm as suas conexões que para além, por isso que é tudo, por isso que a gente, quando eu olho, eu escuto aquela frase do Luther King que fala, nós estamos conectados numa uma rede inescapável de mutualidades, onde que quer que seja, você só vai ser o melhor que você puder ser quando eu for melhor. Para mim isso faz tanto sentido, porque tá tudo conectado, mas os grupos, eles são um sistema. Então, é todo parte toda. Mas eu concordo com a Thaisa no sentido de que a construção da confiança é um construto individual. A confiança é sempre uma escolha individual. Você cria condição para que a pessoa exerça confiança no ambiente do grupo. Então, o que você existe? É por isso que a gente fala de segurança psicológica, né? Quando você analisa a segurança psicológica, quais são as condições para que o meu eu se manifeste confiando naquela situação para eu me mostrar como eu sou. Então, existem camadas na nomeação de confiança, mas quando você pegar o construto original lá na base, ele é realmente um construto de escolha individual, de você assumir essa questão de se colocar numa posição vulnerável. Pelo menos o pouco que eu conheço desse tema é isso. Assim, você olha a visão sistêmica, você olha o ambiente do grupo, mas ele é uma decisão e uma escolha pessoal, porque é como se fosse um mergulho, né? É um mergulho sempre de você se arriscar naquele ambiente. E aí a questão é, eu me sinto segura naquele grupo para confiar que eu vou poder fazer o que eu tenho que fazer, né? Eu acho que é um pouco nessa linha, mas no fundo, o resultado é o mesmo, mas eu acho que é nessa linha. É isso, sim, concordo com o que você está falando, e concordo que tem um lugar que às vezes, o apoio vem de outros então, o grupo ele tem condições de se regular para que os elementos que fazem parte desse grupo se ajustem e se apoiem, entendeu? Então... É por isso que tem um grau de maturidade, né? Quando a gente fala, e eu acho que essa é a grande questão, né? Quando a gente pensa no conceito de teaming, que é o que a gente está falando aqui hoje, a grande dificuldade é como é que você constrói esse grau de confiança no decorrer do tempo para um grupo que não é um grupo que está sempre trabalhando junto. Ele é um grupo que vai ter uma duração. Então, essa é a grande questão, como é que você regula esse espaço, e é por isso que a metodologia segura um pouco desse ambiente, em cima de regras fixas, a presença do coach, para que você consiga transitar nesse período, gerando a maior produtividade. E, obviamente, conexões e relações que vão ser decorrentes desse processo, mas que são escolhas individuais da mesma forma, né? Como qualquer coisa. Exato. Agora, um ponto interessante, no Nós por Elas, as pessoas chegam para o Action Learning com um preparo prévio já de outros temas, né? Elas se encontram em algum momento, né? Então, às vezes mais, às vezes menos, né? A gente às vezes faz sessão com 2 dias de coisa que só teve abertura, né? Então é um pouco tempo. Tem vezes que ela chega no final, né? Então vai depender do momento que ela está acionando. Né? Mas, Denise, eu já todas as pessoas... Oi? Desculpa, eu já fiz programa, quando eu comecei lá no comecinho da minha carreira com Action Learning, eu fiz um programa chamado Action Learning for Sales, não sei, tem até um artigo na biblioteca do... Ah, tchau, Thaís. A gente tirou a foto? Tiramos. Então tá. Beijo, linda. Que pena. Obrigada por ficar. Beijo. Denise, as pessoas não sabiam o que era Action Learning, elas só viam o folder e assim... Exatamente. E eu não tinha tempo de fazer a explicação, a apresentação, nada. Era tipo assim, oi, meu nome é Magali, estamos todos aqui, qual é o nome de vocês? Obrigada, nós estamos aqui para trabalhar uma questão real, importante e urgente. A gente só definiu o problema. Eu falei assim, gente, quem tem alguma coisa muito importante, muito urgente? E aí ia. Então, e esse programa
Foi a primeira experiência que eu tive do quanto que as pessoas elas se conectam. Quer dizer, as pessoas terminavam a sessão de elas não queriam ir embora. Eu tinha que entregar a sala. Quantas vezes a Mas gente ia almoçar? Eu falei assim, gente, vamos conversar no almoço? Elas não queriam ir embora. E voltavam, e voltavam. As mesmas pessoas voltavam várias vezes. Sim, é muito incrível. o que está me dando cosquinha aqui, quando eu falei do Nós por Elas, as pessoas terem um preparo prévio, porque assim, elas vêm com interesse genuíno de participar também, né? Então, Então, esse exemplo que você trouxe, no momento em que a pessoa fez a inscrição, elas querem, né? é. Então, talvez sejam. A Elaine, desculpa, Elaine, É, você Vai lá, levantou a Elaine. mão e eu te atropelei aqui. Fala que a gente tem 2 minutos. Imagina. Vamos lá. Eu, na verdade, eu fui na primeira semana, porque a Ana Uhum. foi minha mentora, então ela sabe que eu sou nerd, então quando eu vejo alguma coisa nova, eu quero ser a primeira, né? E realmente eu não sabia nada, e ninguém ali sabia nada, e na verdade o programa não deu nenhum preparo para isso, né? Ele não falou nada sobre Action Learning. Então, eu também nem pesquisei, falei, não, eu vou lá, e vou ver qual é, né? Deixa eles passarem para mim antes de eu sair pesquisando, enfim, foi muito legal porque a pessoa que nós escolhemos, o tema, ela conseguiu resolver um problema bem sério e nós criamos um grupo aqui no WhatsApp para acompanhar, né? Depois das ações, né, que a gente determinou, a gente criou um grupo no WhatsApp enquanto ela não fez a resolução, né? E não passou para a gente. O que que aconteceu? Deu certo. E ela tinha muitos medos, né? Então ali a gente foi tirando os medos dela, uma situação bem grave com a gestora que ela tinha. Enquanto ela não botou aquele plano de ação, a gente não parou de falar no grupo. E Olha aí que depois legal. ela deu certo, ela deu certo. E era uma questão de, acho que ela já estava empurrando isso há uns 2 anos, né? Algo bem Olha grave só. mesmo. Olha que legal. É Vânia, muito legal. fala, querida. Só para complementar que, Denise, nem sempre elas vão querendo fazer. Já aconteceu, Uhum. de eu estar no grupo, que elas entraram completamente céticas, não Hum. tinham nenhum, isso aqui não vai dar certo. No final delas dizerem mesmo, eu entrei achando que isso ia ser uma maior balela, e eu estou surpreendida com o que aconteceu. E olha, É, é muito legal legal. isso, é muito legal, quer dizer. E também, viu, uma das meninas que teve, elas criaram um grupo no WhatsApp, fizeram questão que eu fizesse parte desse grupo de WhatsApp, porque ela estava se preparando para uma apresentação para o superintendente da empresa na segunda-feira. E todo mundo dando apoio para Que ela legal, que mandando, gostoso. perguntando. Foi muito legal. E até hoje a gente tem um grupo do WhatsApp e a Olha gente até só. hoje se Poder de conversa. colaborar, né, gente? É o poder de É colaborar muito do ser legal, humano. é Não tem muito jeito. legal. É. Muito bem, gente. Ana, é, vamos encerrar? Porque eu estou apertando Claro, o horário das claro. meninas aqui. Vamos sim. Tem alguém Vamos que quer sim. muito fazer alguma pergunta antes da gente encerrar? Claro que a gente teve pouco tempo, né? Mas vai lá, Elaine. Não, é coisa rápida, né? A Ana ia passar ainda, acho que algumas etapas, né? Que não deu tempo de passar, não é? Eu ia, mas eu passo para você. Não se preocupa. Você tem contato no coração. Você tem contato no coração. Você Eu faço a apresentação. Privilegiada. Eu faço tudo de novo para você, só para você. Você sabe como eu sou, né? Eu já estou aqui curiosa. Muito bom, Então, tá muito bom. bom. Vai Então lá, fica Aninha. tranquila. Não, eu, na Legal. verdade, queria só dizer que a gente pode continuar essa conversa. Então, se a gente quiser, né, marcar um outro dia, um outro horário para esse grupo, tanto eu como a Maga, a gente está nas redes sociais, é só vocês marcarem. Algumas outras, a gente está em vários grupos juntas, né? Vocês têm o telefone, celular. Então, assim, super à vontade. Se vocês precisarem tirar dúvidas sobre a pesquisa tem muito mais dados, né? Nas próximas etapas, a gente vai continuar medindo na 14ª, na 15ª edições, então a gente vai aumentar a robustez desse estudo, né, porque ainda é muito incipiente, mas os dados são muito, muito poderosos, né, então, e a ideia é a gente escrever e publicar com mais cuidado sobre isso, tá bom? Muito bom. Ana, antes da Bacana. gente encerrar, não poderia deixar de te agradecer. Muito, muito especial poder trocar com você. A Ana é muito estudiosa, gente. Eu até fico com vergonha, assim, quando eu faço alguma coisa com ela. Eu falo, gente, ela é muito estudiosa. Podemos fazer os elogios? O pessoal não faz match à toa. O matching foi isso, né? Matching é isso, os nerds se combinam, né, Elaine?
Eu falo, gente, ela é muito inteligente, muito estudiosa. Então é sempre um prazer fazer dupla com você, muito, muito, muito mesmo. E assim, gente, realmente é um assunto que não se esgota aqui, né? É, É um assunto que a gente está o tempo todo estudando, descobrindo, vivendo, aprendendo. Às vezes a gente vai viver uma coisa isolada, nem vai conseguir fazer sessão de action learning, mas a gente vai ver o poder de uma pergunta poderosa, sabe, num grupo. Aí a gente vai ver o poder da gente fazer um combinados e acordos antes da gente entrar numa conversa. Assim, eu acho que o que fica de essência aqui, né, é que, primeiro, os times eles nunca estarão prontos, finalizados. cada dia é um desafio, né? Cada dia é um desafio, cada dia Diferente. nós somos diferentes, né? Os seres humanos são diferentes. Eu acordo hoje assim, amanhã eu tô assado, né? Tava brincando com a minha terapeuta ontem, eu falei assim, gente, mas hoje eu tô bagunçada, mas eu tô bagunçada, minha casa tá uma bagunça, eu não queria me arrumar direito. Sabe aquela coisa, tipo, aí ela riu, ela falou assim, ai, que delícia você falando isso. Então, Você é assim, gente? você é gente, né? Então, assim, a gente tá assim, e os grupos também. Então, porque o grupo é essa associação de pessoas, né? Que tal. Então, eu acho que tem esse lugar, e tem esse lugar de que o que eu queria também só reforçar, o quanto que quando a gente consegue realmente criar uma condição, apoiar as pessoas para que elas possam estar nesses grupos de um jeito mais autêntico, mais honesto, mais verdadeiro, menos desgaste essa pessoa vai ter e mais aprendizado ela vai ter. E aí, consequentemente, mais funcional esse grupo vai ser. Então, e aí, não podia deixar de dizer que, assim, tem método para isso, tem forma para isso, tem jeito de se fazer isso, né? Pena que muitos líderes não conhecem, não sabem, e vão vivendo o desafio de liderar sem saber. Às vezes vivem uma vida, né, como líderes e não sabem que dá para aprender, porque a gente não, que nem a gente aprende na faculdade a fórmula, a tabela periódica, dá para a gente aprender como trabalhar com grupos, como liderar a partir desse lugar, né, a partir da sua própria humanidade, né? Então, essa é a mensagem final, assim, que eu queria deixar, e assim, a gente está sempre aprendendo. Então, muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Muito gostoso na quinta-feira. A gente está junto com pessoas interessadas, engajadas, Quinta de frio, quinta de né? frio, de Exato, Netflix. exato. Tá bom? Podemos encerrar, né? Só Dá vontade de ficar mais, né? Dá vontade, gente. Conversa com complexidade, com profundidade. Profundidade não para, cara. Ela Não não para. para, porque a nossa cabeça fica. Fica. Agora, Exato. Kátia, esse é o livro, ó. Ele é bem gordinho, ó. Ele é bem Ai, legal Ana, esse pelo amor livro, de Deus, né? tô com aqueles que eu te mandei essa semana lá, nem Ele é nem tá dificinho de metade. ler também, né, Ana? Ele tem É, casos, eu ele digo que eles são tem. encardidos, ô Magali. Eu É, digo que eles são encardidos. eles são Os meus encardidos. também. E sujos. Mas a É. Ana já leu inteiro, pelo jeito. A O meu tá Ana todo já leu. marcadinho, tá Ó. todo marcadinho. Já Mas tá ele é tudo antigo, disponível. gente. Ele já é já tem bastante tempo. Acho que é 2016, né? Ele tem- Nossa, A escrita da Amy é uma escrita meio é, chatinha, assim, né? ele é Ela anterior, né, à Organização Sem Medo, né? Para a mulher é muito boa, né? O prefácio dela é do Edgar Schein, né? Então, assim, você vai. dá licença, né, meu Dá bem? licença, né, Dá amiga? licença. Dá licença. O dia que a gente tiver o prefácio de Edgar Schein no nosso livro, né? Então, assim, sai, né? Dá Só licença, na né? próxima encarnação. Na próxima encarnação a gente conversa. Foi. Mas olha, acessem os vídeos no link no YouTube do Ayo, Agora. tem muita coisa mesmo legal. Acessem a gente nas redes sociais para vocês acompanharem também. E se vocês tiverem agenda, estejam amanhã na mentoria. Amanhã tem mentoria, eu e Marina,
tá? Então, assim, vai ser a última sessão síncrona, porque a semana está acabando. Que pena. É pena, né? Mas tem muita coisa gravada, é material para o ano Ah. todo, gente. Até o final do ano a gente vai ter coisa Nossa, para gente. assistir, entendeu? Essas sessões que tiveram antes estão gravadas também? A gente tem a da Ana com a Ângela, Ângela e essa Ah. só. A gente não Ah, gravou tá bom. todas as outras Vou porque entrar. era muito interativo, tal, não sei o que. Aham. Era umas Magali, coisas. você vai colocar o link amanhã nos grupos? Maga, para de gravar. Você já Ah, é parou? verdade, não, ainda não. Gente, então é isso. Quem está Pode, assistindo, beleza. muito bem, Vai é ficar isso. enorme.